Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema sexualidade. Está escrito na palavra do nosso bom Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O esposo satisfaça sexualmente a sua esposa, a esposa satisfaça sexualmente o seu esposo. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás. Meu amado irmão, minha irmã, sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. E não fazer sexo no casamento é pecado. O marido, a esposa, infelizmente, estão dando lugar para o inimigo agir, para o inimigo operar. Eu quero falar para você, meu amado irmão e minha irmã. A Bíblia fala algo interessante. 1 Coríntios 7, 9. É melhor casar do que viver abrasado, porque sexo antes do casamento é fornicação, é prostituição, é pecado. Não leve para a cama quem você nunca levou para o altar. Sexo fora do casamento é pecado, é infidelidade, é adultério. A Bíblia fala: não sejais infiel com a mulher da sua mocidade. Não sejais infiel com o homem da sua mocidade. Agora, o sexo no casamento, ele é abençoado, é um presente, é uma dádiva, é uma bênção do Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido, algo que me chama a atenção, e às vezes você escuta pessoas falando: Deus criou o homem e a mulher, o diabo criou o sexo. Isso é mentira. Quem criou o sexo foi o Deus Todo-Poderoso. Na união do homem e da mulher, Deus falou: crescei e multiplicai, e enchei a terra. Então, meu querido, o sexo do casamento é um presente, é uma dádiva, é uma bênção de Deus. O homem se une com a mulher se une com o homem. Algo que me chama também a atenção: na criação, um se torna dois, no casamento, dois se torna um. Fala de relacionamento, fala de intimidade. Então, o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O esposo satisfaça sexualmente a sua esposa, a esposa satisfaça sexualmente o seu esposo. Então, tem marido com saldo devedor para com a esposa, e tem esposa com saldo devedor para com seu esposo. Outra coisa na intimidade: a esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido.
Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Então o corpo do esposo passa a pertencer à esposa, e o corpo da esposa passa a pertencer ao esposo. Assim como você tem liberdade no seu corpo, você tem liberdade no corpo do seu cônjuge. E isso, meu querido, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Outra coisa aqui, que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem. Então um não pode decidir, eu quero, eu não quero, tem que ser concordância. Os dois têm que concordarem para ficar separado por um pouco tempo, para orar, para buscar as coisas espirituais, para dedicar à oração, e depois deve voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás. Infelizmente, é uma área que o diabo tem trabalhado incansavelmente, destruindo lares, destruindo famílias, e uma das áreas é na intimidade, na relação sexual entre esposo e esposa. Então eu quero repetir para você: sexo antes do casamento é pecado, é fornicação, é prostituição. Sexo fora do casamento é pecado, é infidelidade, é adultério. E não fazer sexo no casamento é pecado, está dando lugar para o diabo agir e operar. E Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Amém? Que Deus venha abençoar essa palavra em nossas vidas, em nossos corações. E eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus venha abençoar você de uma maneira poderosa, de uma maneira toda especial. Fica todos com Deus.